Tempo. O recurso mais valioso que conhecemos. Nós o usamos constantemente, para aprender coisas novas, conhecer novas pessoas e, literalmente, qualquer coisa. Na verdade, é um pouco assustador se você parar pra pensar que cada segundo que desperdiçamos é perdido para sempre. É por isso que eu acho que eu e muitas outras pessoas gostam de obras que lidam com viagem no tempo. Ver o personagem se planejar para lidar melhor com eventos futuros, consertar seus erros e aprender com eles é muito cativante quando feito da maneira correta. Mas poucos conseguem fazer isso. Que além de serem muito cativantes, histórias de viagem no tempo também são muito complicadas de se trabalhar. Afinal, se você for descuidado, é muito fácil criar um furo de roteiro e se tornar muito confuso para o telespectador. Ainda assim, por conta do enorme apelo do gênero, várias histórias apostaram nele. E hoje, nós estamos aqui para falar do que pra mim foi o pior anime de viagem no tempo que eu já vi. Depois de Mirai Nikki, porque... bem, eu acho que não tem como ser pior do que Mirai Nikki. Estamos aqui para falar de um fenômeno. Um anime que é tão horroroso quanto aclamado. Então, me dê sua mão e mergulhe comigo no mundo insano de Tokyo Revengers. Tokyo Revengers nos coloca na perspectiva de Takemichi Arnagaki. Nós vemos ele jogando sua vida fora e comendo batata, como qualquer outro dia. O que eu não vou julgar, porque eu tava comendo batata quando assisti o episódio. Ele descobre que sua ex-namorada Hinata e o irmão Naoto morreram em um acidente com um caminhão. O que seria uma merda. Mas o Takemichi não se lembra deles nesse ponto da história, então... tá tudo bem? Talvez? Enfim, ele fala com o personagem de Jojo e vai trabalhar. A chefe dele tá com raiva porque ele não colocou os DVDs de volta na estante. Assim, eu nunca trabalhei em uma locadora, mas eu acho que ele não é um funcionário muito competente. Nota 1 de 10. Porque assim, eu não acho que ele tem muitas opções além de colocar os DVDs de volta nas estantes, mas... quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Depois do esporro merecido, Takemichi vai pra casa desanimado. Enquanto ele tá esperando o trem, ele começa a se questionar onde foi que ele errou. Por que sua vida é tão... vazia? Realmente não há nada que ele possa fazer para mudar isso? Antes que ele possa refletir mais, seus pensamentos são interrompidos quando alguém empurra ele nos trilhos. Antes do impacto, a última coisa que ele pensa é em Hina. Tipo, quê? 5 minutos atrás ele nem se lembrava dela. E ele nem se importa com ela tanto assim. Um flashback ocorre para estabelecer que Hina era popular e que essa foi a época onde Takemichi chegou no seu ápice. Ele era o segundo no comando na sua gangue, do 8º ano do Fundamental. O que não é lá tão impressionante assim. Depois do flashback, ele abre seus olhos e se vê em um trem com seus amigos. E tem esse comentário completamente aleatório sobre esse cara. Você tá me dizendo que entre esses imbecis você é o número 2? Ok, eu acho. Sendo justo, eu fiquei muito surpreso que ele não era o último. Então, finalmente, ele olha para um espelho e reconhece que ele é uma versão de si mesmo no passado. Não só isso, como ele também descobre que ele está de fato em 2005. Sendo mais específico, 4 de julho de 2005. 12 anos no passado. E a conclusão que ele chega é que isso tudo é apenas a sua vida passando diante dos seus olhos. Mesmo tendo dito isso e visto a data no telefone, ele nem sequer considera a possibilidade de tudo ser real, mesmo passando horas no passado. Ele chega no passado por volta das 2h50 e fica lá até de noite. No Japão, nesse dia específico, o céu ficou totalmente escuro por volta de 8h36. Então, no mínimo, ele passou 5 horas no passado. Assim, viajar no tempo realmente é algo muito absurdo de se acontecer com alguém. Eu mesmo provavelmente pensaria que é um sonho, mas depois de 5 horas eu ia começar a questionar se tudo aquilo era real ou não. Foi mal, eu tô me adiantando. Mas tenha em mente que esse cara é muito idiota. Ah, você quer mais evidências? Então vamos falar sobre a próxima cena. Os amigos do Takemichi estão incomodados porque as pessoas acham que eles são um bando de fracassados. O que eu acho que é uma descrição bem precisa. Mas eles acabam caindo em uma armadilha e tomam uma surra de... verdadeiros gangsters. O que eu acho muito frustrante nessa cena é que o Takemichi sabia sobre a armadilha. Ele apenas não se lembrava. Mas, pra você entender completamente a estupidez dessa cena, eu precisaria explicar essa parte mais detalhadamente. Então, basicamente, o primo do Takemichi, Masaru, disse que ele tinha muita autoridade em sua gangue. Então, a gangue do Takemichi se sentiu confiante para atacar os alunos do 8º ano daquela escola. Acontece que o Masaru era apenas o garoto de recados da gangue. Aí quando eles chegam lá, e apenas quando chegam lá, o Takemichi se lembra que caiu nessa mesma armadilha 12 anos atrás. Olha, ainda bem que ele se lembrou, hein? Imagina o que poderia acontecer caso ele não se lembrasse.
Mas sério, como ele esqueceu de tudo? Tem uma sequência de eventos antes da surra, e é uma sequência meio difícil de esquecer. Primeiro, eles falam sobre Masaru ter bastante influência na gangue. Depois, eles decidem lutar com uma gangue do 8º ano, e só aí eles vão pro parque da outra escola. Não faz sentido ele não lembrar em nenhum momento que isso iria acontecer. Porque assim, isso não foi apenas uma coisa ruim que aconteceu com ele. Isso basicamente arruinou a vida dele. O bullying literalmente fez o cara sair da cidade. Eu até consigo comprar ele esquecer a ex, mas isso não. Isso já é nível amnésia. Ok, de volta à história. Ele visita a Hina, que é uma personagem muito legal e cativante. E boa demais pra ele. Depois disso, ele ajuda o irmão dela a bater em alguns caras. Ele conta pra ele que 12 anos no futuro, ele e a irmã dele irão morrer. Ele diz pra Naoto protegê-la e aperta sua mão. Takemichi viaja de volta pro futuro e Naoto diz que não conseguiu salvar Hina. Ele conta para Takemichi que ele pode viajar no tempo e implora ele para salvá-la. Antes da gente continuar, eu só queria dizer que... Naoto, esse era literalmente o seu único trabalho! Imagina ter 12 anos pra fazer uma coisa e ainda falhar. E assim, por que diabos alguém em sã consciência acreditaria no Takemichi? Tipo, o cara não tinha nenhuma prova. E assim, eu sei que ele foi pro passado sem querer, mas ele não tinha nenhuma informação que pudesse provar que ele era do futuro e que fosse mais próxima do que 12 anos no futuro. Nesse tempo, uma pessoa normal deixaria de acreditar, se acreditasse, pra começo de conversa. Isso era tudo que eu queria dizer. Enfim, vamos continuar. No primeiro episódio, nós podemos identificar problemas em 3 elementos-chave da história: roteiro, protagonista e viagem no tempo. Na minha opinião, Tokyo Revengers falha fundamentalmente em todos os 3. Eles estão profundamente interligados, então é difícil falar sobre qualquer um deles sem falar dos outros. Por exemplo, na cena do parque não faz sentido o Takemichi cair na armadilha, porque ele deveria saber que ela aconteceria. Isso deixa o personagem em uma situação que apenas fará sentido caso ele seja absurdamente estúpido, porque ele nem sequer tenta mudar o desfecho da situação. Mas mesmo se levarmos em consideração a estupidez do Takemichi, que erros acontecem, tem o fato que é difícil de ignorar. Se tudo que ele leva pro passado são informações, e ele não usa essas informações, a mecânica de viagem no tempo é inútil. Ah, mas ele ainda não sabe usar os poderes. Esse poderia ser o caso. Mas, infelizmente, não é. Takemichi vai esquecer ou simplesmente não usar informações importantes diversas vezes durante a história. Porque ele é um protagonista terrível. Na minha opinião, o protagonista é o pilar principal de uma história. Ele é responsável por mover a narrativa adiante e pode reduzir drasticamente a qualidade da obra caso seja mal escrito. E eu acredito que esse seja o caso do Takemichi. De certa forma, é até impressionante o quão ruim ele é. Eu não consigo entender por que alguém torceria por esse cara. Seu objetivo principal é salvar a Hina. Ela é muito importante pra ele. Ele precisa salvá-la. Caso contrário, ele perderá a si mesmo. Pode cortar a musiquinha triste, porque isso é tudo papo furado. Porque mesmo o Takemichi dizendo que a Hina é o amor da vida dele e tudo mais, suas ações demonstram o completo oposto. Ele pensa em desistir dela após uma única tentativa. Ele constantemente pensa em voltar pro futuro e deixá-la pra trás. E cara, ele não coloca quase nenhum esforço pra salvar ela. O Naoto literalmente força ele a conseguir informações. Depois de 2 dias, ele tem a cara de pau de perguntar: Não, Takemichi, eu acho que isso não é nem de perto o suficiente. Ele tem 12 anos de informação pra adquirir e ele se cansa depois de apenas 2 dias? Sério? Nem uma semana, cara. A vida da garota que ele diz amar está em jogo, ele não consegue se forçar a investigar por 1 semana? O quão desalmado você precisa ser? E burro também, né? Porque o Naoto contou pra ele que a gangue é perigosa e que já colocaram o assistente dele pra jogar no Vasco. Então ele deveria estar levando isso um pouco mais a sério. Ah, mas essa não é a pior parte. Pega esses 2 dias de informação e joga no lixo. Porque ele nunca usa nenhuma dessas informações em momento nenhum. É totalmente inútil. Isso só é citado pra tentar enganar o espectador, fazendo-o pensar que o Takemichi fez alguma coisa. Pra entender melhor o quão prejudicial isso pode ser, nós realmente não precisamos ir muito longe. No episódio 2, 2 novos objetivos são estabelecidos. Takemichi precisa se aproximar do Sano Manjiro e salvar seu amigo, que... eu esqueci o nome. Lembra disso aqui? Então, vamos falar sobre essa tentativa. Mas antes, eu quero que você considere que o Takemichi é apenas um lacaio da gangue, que não tem respeito nenhum. Já o Sano é o líder da Toman. Tendo isso em mente, eu quero que você veja a cena. Kiyomasa-kun tachi tte Tokyo Manjikai desu yo ne? Ore, topu no Sano tte hito ka Kisaki tte hito ni aitai desu kedo. Sim. Essa foi a tentativa dele. Você acha que funcionou? Mas é claro que não, né, porra? Até a porra dos planos do Cebolinha são mais bem elaborados do que isso. Eles dão uma surra merecidíssima nele, por mim matava. E ele chora, pensa em desistir, voltar pro futuro, porque o plano dele não funcionou. Eu juro pra você, essa merda foi uma das coisas mais escrotas que eu já vi em toda a minha vida. Eu não vou nem comentar mais nada, só vamos continuar com o vídeo. Eu assisti 6 episódios até o momento, e todo o conflito é resolvido de uma das 2 formas. Takemichi faz algo muito estúpido que, de alguma forma, acaba funcionando, ou 2, alguém resolve o problema pra ele completamente.
Se você acha que isso é idiota, imagina se as duas acontecessem no mesmo episódio. Bem, você não precisa, porque é exatamente o que acontece no episódio 3. Pra salvar seu amigo de tomar uma bela de uma surra, Takemichi desafia o líder da gangue pra uma luta. O mesmo Takemichi que perdeu pra um personagem aleatório no episódio 2, desafia um cara que já limpou o chão com a cara dele diversas vezes. Ah, e é bom enfatizar que ele não tinha nenhum plano, tá? Ele simplesmente chega e desafia o cara. Como é que será que isso vai acabar, hein? Eu não posso dizer que eu tô surpreso, mas o Takemichi tá. O cara simplesmente não tem cérebro. Como esse imbecil não sabia que ele era forte se ele apanhava desse cara todos os dias? Eu só queria abrir um pequeno parênteses aqui. O cara aleatório derrotou o Takemichi com apenas um soco. Enquanto isso, o líder da gangue não só fica cansado de bater no Takemichi, como perde seu taco de beisebol. Então só há duas explicações. O líder da gangue, na verdade, era um completo fracassado, ou esse cara era porra do filho do Saitama. Depois de apanhar igual um condenado, Takemichi começa um discurso motivacional, tal como o Pablo Marçal. Tubarão é o seguinte, você tem duas mãos, não tem? Tubarão chega, você usa uma mão pra dar um murro no focinho dele. Só que às vezes você pode errar, ele pode arrancar sua mão. Enquanto ele tá comendo uma mão, você dá o focinho de novo aqui, ó. Eu acho bom demais quando você fica rindo, como se fosse besteira. Não saber disso vai fazer você perder sua vida numa praia uma hora sem saber. Apenas para Mike, vulgo, a porra do Sano Manjiro aparecer do nada. E não só acabar com o conflito completamente, mas virar amigo do Takemichi na mesma hora. Os dois conflitos são resolvidos pelo Takemichi não fazer nada além de ser um completo imbecil. Cara, ele resolveu os dois conflitos apanhando. E todo mundo age como se o que ele fez fosse a coisa mais incrível do mundo. É o lance da Hina de novo. O que o anime está tentando demonstrar e o que de fato acontece são duas coisas completamente diferentes. O que torna essas contradições particularmente horríveis é o quão óbvias elas são. É quase impossível não notar. Eu quero ser sincero com você. Depois que eu terminei o terceiro episódio, eu tava impressionado. Quanto mais eu assistia, mais problemas apareciam. E quando eu lembrei que ainda tinha 21 episódios pra ver, é difícil descrever exatamente como eu me senti. Se tudo que eu vi foi menos de 13% do anime, poderia piorar muito mais. Com isso em mente, eu decidi assistir o resto do anime. Eu sei, isso faz tanto sentido quanto uma das decisões do Takemichi. Mas eu tô muito curioso pra ver o quão maluco esse anime vai ficar. E se eu puder salvar uma pessoa de assistir essa coisa, já vai ser o suficiente. Muito obrigado por assistir. Eu espero que você tenha gostado e, se gostou, considere deixar o like e se inscrever. Agora, se você me dá licença, eu preciso voltar a assistir o anime. Então, tchau!